Fala pessoal, a gente está aqui para nosso primeiro Get Talks, ou seja, um bate-papo de nós, sócios aqui da clínica Get Moving. E eu sou Fernando Oliveira, sou médico ortopedista pediátrico e cirurgião de pé e estou aqui com o meu colega e sócio, Dr. Francesco Blumetti. Prazer aí estar com vocês, eu sou Francesco Blumetti, como o Fernando falou, faço ortopedia pediátrica com enfoque aí em paralisia cerebral, mielomeningocele e outras doenças neuromusculares. Acho que o objetivo aqui é justamente a gente discutir um pouquinho dos casos que a gente vê no dia a dia, né? Você viu algum caso interessante, Francesco, no consultório essas semanas aí que te façam alertar para alguma situação, alguma coisa em específico, alguma coisa que você veja sempre que você acha que é importante ressaltar? Acho que uma coisa que eu vi hoje que eu achei interessante foram dois pacientes com até um nível funcional, nível motor, né, com mielomeningocele bastante semelhantes, um pouco mais para sacral alto e o outro um pouquinho mais para sacral baixo, mas os dois eles estavam com um pouco de atraso no desenvolvimento e a gente às vezes fica tentando buscar ali no nível motor a resposta, né, por que eles estão tendo aquele atraso, mas eram dois casos de crianças que tiveram uma hidrocefalia que ficou descompensado um tempo, um deles teve que revisar uma válvula e o outro na verdade teve uma hidrocefalia que estava descompensada e acabou sendo feita a primeira derivação, e isso acabou gerando um atraso, né? Então é interessante a gente sempre pensar nessas crianças que têm algumas doenças neurológicas, como a mielomeningocele, por exemplo, e muitas vezes não é só o nível da lesão, no caso da mielo, que vai justificar um determinado atraso, um determinado padrão ali. Então a gente tem que buscar realmente outras alterações, como nesse caso, que era uma hidrocefalia, que aí tinha que tratar a hidrocefalia, né? No caso foi tratado. Depois desse tratamento, a criança começou a voltar a adquirir os ganhos motores que às vezes até elas começam a perder, né? Então é um ponto importante ainda a gente avaliar a mielomeningocele ou outras condições, mas de buscar achados ali que podem estar acontecendo de forma concomitante, né? No caso a hidrocefalia, que foi importante, né? Para aqueles que não estão muito habituados com a mielomeningocele, ela é uma malformação do tubo neural, ou seja, o paciente tem uma malformação na medula, ao nível da coluna, nesses casos a coluna sacral. Esses pacientes costumam ser muito funcionais com essas lesões baixas, ou seja, eles costumam ter um movimento bastante preservado, só tendo um comprometimento muito distal ali na parte dos pés. E para esses pacientes terem atraso, como o Dr. Francesco falou, geralmente a mielomeningocele ela vem associada a algumas malformações da parte cerebral também, mais precisamente, mais comumente a malformação de Arnold-Chiari, né? Tipo 2. E esses pacientes, por causa dessa malformação concomitante e não por causa da mielomeningocele em si, podem ter um atraso. Isso é bem interessante, né? Exato. Porque às vezes os pacientes falam, a causa foi a mielo? Não diretamente. Não diretamente, né? Tudo bem, a mielo causa ali essa malformação de Chiari, né? Que é quando o cerebelo acaba indo para dentro um pouquinho ali do canal da medula, né? Por trás por dentro do forame magno, e aí dificulta a drenagem do líquor, né? Que é aquele líquido que tem na cabeça ali. E então, com isso, você pode ter um comprometimento ali neurológico além do problema da mielo em si, né? Na medula espinhal. A mielomeningocele é uma doença neurológica de base, e que precisa de muitos especialistas para tratamento, entre eles ortopedista, neurocirurgião, urologista, fisiatra, sem contar as outras profissões, né, como o fisioterapeuta, o fono, enfim, várias outras, terapeuta ocupacional, várias especialidades para cuidar dessa criança. Mas é lembrar que geralmente esse paciente, o ortopedista consegue ter uma boa visão geral do paciente, e o Francesco, como eu ouso dizer, o maior especialista em mielomeningocele que a gente tem, ele é uma pessoa que consegue ver esse paciente como um todo e conseguir direcionar para cada um dos especialistas também, conforme esse paciente necessita ser tratado. Essa é uma visão geral que todo mundo que trata essas crianças precisa ter, né? Que você não está sozinho, né? Você precisa ali de uma rede de outras especialidades e outros profissionais, né? Então, tanto a equipe multi ali com fisioterapia, TO, enfim, e também a parte dos especialistas médicos, né? Então, urologista, neurocirurgião, que são fundamentais para a condução desses casos de mielo especialmente. E não só da mielo, né? Outras condições ali também neuromotoras, também isso acaba sendo importante, né? E você, Fernando, atendeu alguma coisa diferente essa semana, ou interessante que você acha que vale a pena comentar? Na verdade, não diferente, é uma coisa que a gente tem visto muito, né, desde a pandemia para cá, sobre as crianças que andam na ponta dos pés. Particularmente naquelas idades em que a gente ainda encontra uma possível normalidade, ou seja, a criança pode estar andando na ponta dos pés por uma questão fisiológica. A gente sabe que crianças até 2 a 3 anos, existe um pouco de divergência nisso, podem andar na ponta dos pés por algum período do dia, e isso pode ser absolutamente normal e essas crianças melhorarem espontaneamente. Mas a partir do momento que esse paciente chega no nosso consultório, a gente abre um leque de possibilidades
de diagnósticos que podem estar associadas, né, como possíveis causas do andar na ponta dos pés, e a gente tem que avaliar tudo isso. Então, pacientes que às vezes têm um pouquinho de alteração comportamental, a criança que no primeiro ano de vida sorriu muito pouco e levanta sobre uma possibilidade de questões relacionadas ao autismo, mas isso também, esse paciente que eu vi não fechava o diagnóstico, ele tinha quase 2 anos e andava na ponta dos pés cerca de 60%, 70% do tempo. É um paciente que não tinha nenhum antecedente mórbido na gestação ou depois que nasceu, nada que fizesse a gente pensar em algo que pudesse ter causado uma lesão cerebral, mas mesmo assim a gente sabe que nem todo paciente com paralisia cerebral tem necessariamente um evento que a gente possa sempre correlacionar. Mas é um paciente que não tinha alteração de reflexos, o desenvolvimento motor dele foi normal, ele andava com os pés de ponta, mas com os joelhos esticados, que é uma coisa que fala contra a paralisia cerebral. Então, é um paciente que eu também não abri investigação para paralisia cerebral. Outras doenças, por exemplo, que levam à fraqueza muscular, como as distrofias, as miopatias, o paciente tinha uma força muscular aparentemente boa, né? Era uma criança que tinha quedas, ele conseguia se levantar sozinho aparentemente pelos testes. Então, parecia um caso ou de um desenvolvimento fisiológico, ou seja, um menino que andava na ponta dos pés e que provavelmente iria melhorar sozinho, ou se persistir isso, que fosse um caso de uma marcha na ponta dos pés idiopático, ou seja, ser uma causa definida. Mas você vê que mesmo um caso simples exige uma avaliação bastante completa, que eu sempre falo para os pais, vocês vêm aqui primeiro para um diagnóstico, e a gente tem que ter esse diagnóstico, ou pelo menos chegar o mais próximo possível dele, se a idade da criança permitir, e depois pensar num tratamento. Isso eu acho que eu vi 3 casos assim, muito semelhantes essa semana e que me levaram assim, essa necessidade de fazer essa avaliação, e que nem todo especialista ou nem todo ortopedista tem consegue ter essa precisão, né? Que a gente aqui na clínica consegue ter essa visão bem precisa, né? Uma visão ampla, né? E acho que é importante a gente lembrar que a marcha na ponta dos pés idiopático, a marcha em equino idiopático, né? Ela deve ser um diagnóstico de exclusão, né? Então, quando você fala que uma criança tem esse diagnóstico, você tem que pensar em todas essas outras causas aí que o Fernando, né, brilhantemente falou, e lembrar que algumas coisas aí chamam a atenção para você pensar que o caso talvez não seja idiopático, né? Semana passada, inclusive, mandaram lá um caso para a gente pedindo opinião, né, no grupo lá de alunos, né, do curso de marcha na ponta dos pés, e falando, né, e era um caso que era uma marcha na ponta dos pés unilateral, né? Então, assim, a marcha na ponta dos pés de caráter idiopático, ela é bilateral, geralmente simétrica, pode ter uma discreta assimetria, mas via de regra quase sempre assimétrica, né? Agora, quando é uma marcha na ponta dos pés de um lado só, e aí você vai fazer os exames complementares, muitas vezes só o exame físico já também fecha esse diagnóstico de que a criança pode ter uma alteração do neurônio motor superior, né? No caso ali uma espasticidade, clonos, esse tipo de coisa. E unilateral, né? Você tem que pensar numa hemiparesia nesse caso, né? Ou uma criança que de repente teve ali, como você falou, um atraso no desenvolvimento neuromotor, começou a andar com 2 anos de idade, e aí você observa que tem um padrão na ponta dos pés, você precisa realmente também pensar em alguma alteração do neurônio motor superior, né? Uma paralisia cerebral, alguma coisa desse tipo. É sempre importante, quando a gente fala da marcha na ponta dos pés, ser avaliado por um especialista que saiba ver se aquilo é só uma marcha na ponta dos pés. Porque às vezes aquilo é um pé equino, cavo, varo, e que não é só um pé na ponta do pé, às vezes é um pé com uma deformidade grande. E isso vai abrir um leque para outras causas, geralmente causas neurológicas, né? Por exemplo, a medula ancorada. Eu tive um paciente que passou comigo aqui, eles são do Rio de Janeiro, uma família super querida. O paciente teve uma malformação na região sacral, que levou ele a ter um problema intestinal ao nascimento, e aí ele começou a andar na ponta dos pés e os pés começaram a entortar. Ele foi ter o diagnóstico de medula ancorada com 9 anos de idade. E com 5 minutos de consulta, eles falaram, e o pé dele começou a entortar. Eu falei, e não pensaram em medula ancorada? Eles falaram, pois é, esse foi o diagnóstico que ele demorou 9 anos para ter. Quer dizer que em 5 minutos de consulta você fazer uma anamnese, eu nem tinha examinado o paciente. Você consegue chegar a diagnósticos e isso abre um leque de possibilidades, né, para os nossos pacientes. Essa é aquela situação, né, que a pessoa de repente não andava na ponta do pé ou andava pouco e aí depois começa a piorar muito, né, e começa a entortar o pé. Então, realmente você tem que ter um olhar clínico, né, que a gente costuma, né, buscar ter esse tipo de olhar clínico e amplo, né, sobre as coisas.
Mas claro que isso a gente está falando aqui não é para deixar todo mundo desesperado ali, né? Tem aquela criancinha que vai andar com 1 ano e meio, 2 anos, um pouco na ponta dos pés, e não é necessariamente aquilo uma doença ou um problema, né? Como o Fernando falou, pode ser uma variação do normal nesses casos, mas aí por isso que é importante o especialista avaliar para ver realmente se não tem nenhum sinal ali que possa levar a alguma suspeição de alguma outra coisa, né? Eu acredito que a mensagem dessas conversas que a gente tem é mostrar que, na maioria das vezes, os problemas da ortopedia pediátrica levam a diagnósticos benignos ou nem a diagnósticos, situações que são fisiológicas, mas é importante a gente avaliar essa criança como um todo e poder ver globalmente, examinar, principalmente a gente que está em redes sociais, porque o Francesco com certeza compartilha disso também. A gente recebe algumas perguntas. Meu filho tem 3 anos e tem o pé chato, é normal? E a resposta é, provavelmente sim, mas a gente tem que avaliar, depende, porque em muitas situações você vai fazer o exame físico e você já tem alterações que você não esperaria encontrar. Meu filho tem 1 ano e meio e ele ainda anda na ponta do pé de vez em quando, é normal? Provavelmente sim, mas a gente tem que avaliar todas essas questões porque avaliar a visão global dessa criança é uma coisa que aqui na clínica Get Moving a gente procura ter de uma maneira bastante rebuscada, né? É isso aí. Acho que essa foi uma primeira conversa, a gente vai ter muitas outras conversas aí nas próximas semanas, mas continuem seguindo a gente aqui que a gente vai sempre produzir um conteúdo trazendo coisas do dia a dia para vocês entenderem um pouco como é que a gente pensa também, como é que a gente avalia as crianças e como a gente gosta de conduzir esses casos, né? Foi um prazer estar com vocês. Um abraço. Um abraço.